Olá, pessoal. Agora estamos abrindo a live oficialmente e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre solidariedade. Solidariedade, que é um ato genuíno, é algo que acontece espontaneamente e esse momento está exigindo bastante solidariedade das pessoas. E nada melhor do que a gente ouvir dois representantes de duas entidades que trabalham pessoas em estado de vulnerabilidade, para a gente conhecer um pouquinho do trabalho dessas entidades e, inclusive, poder ajudá-las a continuar fazendo esse trabalho muito bacana. Essa é mais uma rodada do Essência Feminino, voltada para solidariedade. É uma live especial falando só sobre solidariedade e compartilhando boas ações. Meu nome é Fernanda Mendes Ribeiro, sejam muito bem-vindos. Eu começo essa live com o representante da ONG Sol Maior, Daniel Portilho. Deixa eu chamá-lo aqui. Eu começo essa live com o representante da ONG Sol Maior, Daniel Portilho. Espera aí que eu vou dividir a tela contigo, Dani. Tá, tô aguardando aqui o teu chamado. Aquele pequeno delayzinho. Espera aí, que eu estou chamando. Nós estamos fazendo outra coisa que é importante dizer, que nós estamos fazendo Instagram e Facebook ao mesmo tempo. Então, vocês precisam ser nossos parceiros para compreender que tudo pode acontecer hoje. Dani, eu estou tentando... Eu estou te vendo, ainda não... No Instagram, tu ainda não entrou. Só está aqui no Facebook. Tá. E eu vou tentar... O que eu tô... Tá me ouvindo já? Me vendo? Estou te vendo aqui no Face, sim. Ainda no Instagram, nós estamos com um delay de imagem. Tá, porque eu te ouço bem agora sem delay nos dois, tá? Só realmente aguardando para aparecer a imagem ali no Insta. Para mim, aqui no Insta está aparecendo conectando. Conectando. É. Eu vou tentar, peraí, que eu vou cancelar e vou te chamar de novo. Tá. Eu estou chamando, nós estamos fazendo outra coisa que é importante dizer. O pessoal não desiste. Nós estamos aqui com um pequeno delay de internet. O nosso convidado já vai entrar na sala do Instagram, ele já está na sala do Face. Mas nós estamos aguardando aqui para poder começar o bate-papo. Não deveria estar. Vocês me veem bem aqui no Instagram, né, pessoal? Deveria ter seu delay aqui no meu. Não, eu te vejo bem, Fernanda, te vejo bem. Até no próprio Instagram, assim, só não consigo me ver mesmo na tela. É tu quem não está entrando, porque, na verdade, tu tá pela Sol Maior, né? Eu tô te chamando. Isso, pela Sol Maior. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Agora parece que eu estou te aguardando. Tu recebeu o convite aí? Recebi o convite, Então, mas mas novamente tudo escuro. bom. Não sei se tu não quer chamar o meu, quem sabe a gente tenta. Tá, Dani, vamos ver se eu te acho aqui. Tu tem que estar na No sala, Prof. Dani. Dani Portilho. Isso, Prof. Dani Portilho, pode ser? Tá, e tu entrou na sala, Dani? Tu tem que estar na sala para eu te chamar. Tá, então eu vou te procurar Isso, aqui. deixa eu sair aqui. Se faz diferença. Vou ver se faz diferença. Não desistam que nós estamos tentando fazer o nosso convidado ingressar aqui na sala do Instagram. Vamos ver. Não aparece ainda. O Dani aqui. Bom,
Tô vendo aqui quem é que tá no. Porque eu não tá aparecendo a tua live ainda para mim aqui no. Eu acho que é a tua internet que tá com delay. Tá. Se quiser, de repente, iniciar com a nossa colega, Com a Maitê. eu vou organizando aqui, não sei por que que não. Tá, e aí qualquer não... coisa a gente vai seguir no Face e eu vou falando aqui no Instagram, as pessoas vão ouvindo a gente aqui. Então eu vou inverter Uhum. a ordem. Eu vou falar com a Maetê, que é uma colaboradora da Casa da Sociedade Ramiro da Ávila, e nós vamos inverter a ordem aqui para ver se resolvemos o problema da. Vamos lá. Oi, Maitê, tudo bom? Vou te Olá, convidar tudo bom, Fernanda? tudo. Agora eu vou te Certo, convidar para falar aqui no Instagram. Espera aí. certo. Vou achar Ramiro, cadê a Ramiro aqui? Tá na sala? Não tô te achando aqui na sala do Instagram. A Ramiro? Tô pelo Face do Ramiro. Não, pelo Tô te vendo ao Instagram. vivo. Tá, Sim, então tô te vendo aqui. não tô te achando para te convidar aqui. Deixa eu ver. A Noeli entrou, olha aqui, ó. Peraí. Casa de Ramiro, sopa do pobre. Agora que tu apareceu para mim. É a minha internet. Peraí. Tô te vendo ao vivo aqui, bem direitinho. Então é a minha internet, porque a Ramiro não tá aparecendo aqui para mim. Ó, a Ramiro não aparece aqui, ó. Eu tô te mandando uma solicitação. Tu quer? Tá, me manda a tua solicitação. Te mandei. Vou fazer aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o Daniel fazer ele solicitar. Então é a minha internet que está com delay. Bom. Cheguei. Vencendo, ultrapassando as dificuldades tecnológicas. Pois então, é assim que funciona a vida, né? Não é a gente fazer tudo, não é dar tudo certo, mas é a mensagem que a gente tem que passar. E eu acho que a gente já começa a live com esse grande aprendizado, né? Exatamente. Nos conta um pouquinho do trabalho, da história da Casa da Sociedade Ramiro Dávila, da Sociedade Espírita Ramiro Dávila, para as pessoas saberem o trabalho muito bacana, o número de pessoas que vocês conseguem atender, que a casa consegue atender diariamente. Sim. E depois eu vou te fazer umas perguntinhas. Certo. Então, assim, ó, a Sociedade Espírita Ramiro da Ávila também ela é conhecida carinhosamente pelos nossos frequentadores como Sopa do Pobre, né? A gente existe há 88 anos, né? E se localiza na Getúlio Vargas, 497, ali pertinho, quase na esquina com a Ipiranga, né? E assim, em tempos normais, né, a gente tem o nosso atendimento espiritual, né, que são mais de 40 grupos por semana, tem passes e palestras duas vezes por dia, de segunda a sábado, sábado uma, mas de segunda a sexta duas vezes por dia, né, e tem vários grupos diferentes, né, a pessoa passa por uma orientação espiritual, e esse trabalho, ele é muito personalizado, a pessoa vai prescrever quais são os atendimentos que a pessoa vai passar depois disso. A gente tem muitos grupos, né, diferentes, desobsessão, cromoterapia, mediúnico de saúde, né, são vários, apometria, são vários tratamentos diferentes que são individualizados conforme cada caso, né. E, além disso, a gente tem no nosso setor social, que na verdade o nosso setor que é chamado de sopa do pobre, que é esse setor assistencial, né? Então, assim, de terça a sexta, a gente distribui no nosso refeitório, a gente tem um refeitório que é feito especificamente para isso, para atender os nossos sopeiros, que são os nossos assistidos. Então, de terça a sexta, são distribuídos 600 pratos por dia, né? Então, 6 vezes 4, 2.400 pratos, né, de alimento por semana, né?
E também a gente faz uma doação para os moradores de rua, para essa comunidade que tem maior vulnerabilidade, de roupas, de sapatos, de itens de higiene. Então, e assim, além desse pessoal, dos moradores de rua, a gente também atende a comunidades, né? Então, assim, eu calculo que mensalmente, né, a gente doe milhares de itens como roupas, sapatos, brinquedos, cobertores, coisas de casa, itens de higiene por mês, né? São sempre doações bastante expressivas, né? E isso vai para as comunidades. A gente não consegue personalizar muito, né? Então, assim, vão para os moradores de ruas que nos pedem, a gente tem um lugarzinho específico para ele, e vão para as comunidades carentes, né? E para manter toda essa rede assistencial, a gente conta apenas com a doação das pessoas e com o nosso brechó, né? Então, uma vez por mês, em tempos normais, uma vez por mês, um sábado por mês, a parte da casa, a parte de baixo da casa, ela se transforma numa grande loja de departamentos. Então, a gente tem o setor infantil, a gente tem o de R$ 2, o de R$ 5, o de luxo, o de coisas de casa, o masculino, o de bolsas, o de livros. Então, é como se fosse uma grande loja de departamentos, né? Que acontece com 11, são mais ou menos 11 salas, né? Então, assim, parte dessa doação que a gente recebe vai para o brechó, né? Mas a grande maioria é encaminhada para os moradores de rua e para a comunidade carente, né? Isso em tempos normais. Isso não, em tempos normais. E Isso. uma coisa, os sopeiros são todos trabalhadores da casa que trabalham gratuitamente nessa. Não, os sopeiros são os nossos assistidos. Não, o pessoal que trabalha, os voluntários. São todos voluntários, os trabalhadores da casa, Isso. 90% ali são voluntários, né? São voluntários. E existe a possibilidade de a gente ser sócio da casa, né? A gente claro, tem existe associado, que é uma das, na verdade, eu conversando até com o presidente esses dias, que é um dos grandes focos é tu poder ter associados com uma contribuição mensal até para tu estabelecer, para tu saber que tu começa o mês, ao menos, podendo contar com um valor, aquele valor, um valor X, porque senão tu, dependendo de doações, é sempre um desafio o início de cada mês para a sociedade espírita, né? É essencial isso. Inclusive, a gente tá com um site novo onde a gente está colocando. É que a gente faz tudo muito devagarinho, assim, a nossa questão tecnológica. Mas, inclusive, a gente vai colocar isso, né, para fazer uma associação à distância nesse período de pandemia, que a pessoa consiga fazer isso, né, nesse momento, para não ter que se deslocar a casa. Muitas pessoas de grupo de risco que nos ajudam e tal, né. Então, a gente também fazer isso, mas é fundamental, assim. E a gente tem uma biblioteca bem legal, que a pessoa, quando ela é associada, ela pode pegar os livros nessa biblioteca, tem muitas coisas espíritas, é um conteúdo bem abrangente, assim, que a gente tem nela, né? E além de tudo que ela vai estar ajudando pela casa, né? É uma rede de solidariedade bem grande, a gente tem um trabalho social que ele realmente é também bem abrangente, né? E a gente até vai fazer uma publicação agora com isso, para explicar para as pessoas, quem segue a casa vai ver nos próximos dias sobre a associação, a importância disso, como pode ser feito, né? Mas é muito importante você ter falado nisso. Ah, perfeito. E nos fala um pouquinho, assim, pessoal que gostaria de... hoje, como é que está o funcionamento da casa? Porque tudo isso que tu nos relataste, isso era antes da pandemia, antes do Covid. Então, como é que a casa se adaptou a esse momento Covid? Isso. Assim, logo que essa situação começou, até porque a gente tem um grupo de trabalhadores e de frequentadores que a maioria faz parte do grupo de risco, né? Então, assim que a gente começou, a gente imediatamente optou pelo fechamento da casa, porque a gente pensou que não seria um ambiente seguro para esse pessoal, né? E aí o que a gente fez? A gente teve um impacto, né, quanto a isso. Nós pensamos, vamos fazer do limão uma limonada, né? É o momento em que as pessoas mais vão precisar e a gente, as pessoas dependem, tem muitas pessoas que vão ficar mais desassistidas nesse momento e a gente precisa
poder ajudar essas pessoas, né? Então, a gente resolveu abrir a casa como um centro de arrecadação, num primeiro momento, né? Então, a gente se separou por salas, até a gente pediu para as pessoas que elas mais ou menos identificassem as coisas, e a gente separou por salas, né? Então, era assim, é assim ainda, né? É uma sala para produtos que moradores de rua, produtos de fácil acesso para moradores de rua, né? Por exemplo, bolacha, salgado, essas coisas que eles possam abrir e possam comer assim, né? Na hora. Aí uma outra sala que seria de produtos não perecíveis, né? De cesta básica e tal, né? Numa outra sala, as roupas. Numa outra sala, produtos de higiene. Na outra sala, os produtos de limpeza. E na outra sala, os cobertores, né? Então, o que a gente fazia? A gente organizava tudo direitinho e uma vez por semana, alguma comunidade ia lá buscar, né? A gente também fez parceria com alguns grupos que estão trabalhando nesse momento na rua, né? Então, assim, a gente conversava com os grupos, e eles iam lá, buscavam as coisas, precisamos de comida, precisamos de bolachinhas, de snacks, né? Iam lá e buscavam com a gente, né? Então, a gente fez esse trabalho. E a casa estava aberta só para isso. Mas a gente também tem a nossa dificuldade financeira, né? A gente tem os nossos funcionários que são da casa, a gente tem os nossos compromissos financeiros mensais, né? E as doações despencaram, né? Por motivos óbvios, todo mundo está com dificuldades mesmo também, né? E também não iam para casa, não fazem transferências, tem esse pessoal que não é acostumado com isso. E aí a gente pensou, o que faremos nesta hora, né? E a gente pensou, quem sabe a gente começa a abrir o nosso brechó, né, para as pessoas poderem comprar. E foi a alternativa que a gente fez, né? Então a gente está com o brechó aberto, mas ele só está aberto com horário marcado. A pessoa precisa ligar, precisa agendar, porque tem um número máximo por horário para estar lá dentro. E aí a gente está conseguindo manter a casa dessa forma, né? Através do brechó. Então, até depois a gente vai colocar essas informações especiais, tipo de telefone. Vamos fazer um resuminho com essas informações principais para a pessoa poder. E assim, outra coisa que a gente pensou também, as pessoas, todo mundo diminuiu um pouco, né, a sua condição financeira. Então, tem muita gente que consegue ir para casa, que está no momento mais difícil e consegue comprar roupas por preços mais acessíveis, coisas de casa por preços mais acessíveis. Então, além desse pessoal de comunidades muito carentes, essas outras pessoas também acabam sendo privilegiadas nesse sentido, né, de poder comprar coisas por um preço mais acessível. Porque esse brechó, eu acho que é importante falar, né, Maite? Esse brechó tem eletrodoméstico, tem cama, tem ar-condicionado, tem carrinho de bebê, roupa de criança. É realmente uma loja de eletrodomésticos. Uma loja de departamento. É uma loja de departamentos, né? E eu queria saber se, em tempos normais, eu sei que a Ramiro busca, se eu telefonar para a Ramiro, disser que eu tenho alguma coisa para doar, um roupeiro, ou um fogão, uma geladeira, a Ramiro buscava, tem uma Kombi, né? Vocês faziam... A gente, assim, os funcionários que trabalham na casa são os funcionários que fazem isso também, né? Então, a gente busca quando são coisas em grandes quantidades, né? Desmontar algum móvel, essas coisas maiores quantidades, né? Mas a gente pede para as pessoas, assim, esse tipo de cuidado, porque, assim, a gente não pode estar saindo, eles precisam estar ali cuidando do brechó, eles também trabalham na casa, então a casa acaba ficando um pouco desassistida quando eles saem, né? Então, assim, só no caso de realmente doações de grande volume, né? Senão é super fácil deixar ali do lado, tem um poço, dá para dar uma subidinha ali na calçada, um segundinho para entregar ali do lado, tem o estacionamento também, né? Então é bem fácil. E assim, a gente está aberto para doação, acho que é importante falar isso também, que é o mesmo, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1 às 4, tá? Então também é um horário que é bem extenso, né, para as pessoas irem. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, né, o que tu falou, eletrodomésticos funcionando, né, porque a gente não tem também quem arrume. Eletros funcionando, roupas, brinquedos, livros, bolsas, coisas de casa, coisas de cozinha, o que a gente não usa lá, a gente também doa muito, né. Assim, a maioria, vou repetir isso porque eu acho que é importante as pessoas falarem, tem gente que acha que a gente usa tudo, não. A maioria do que a gente recebe vão para as comunidades,
atividades e vão para as pessoas que precisam, né? Então, coisas de casa, né? Todo esse tipo de coisa, brinquedo, livro, tudo pode encaminhar. Agora, me pediram esses tempos também gibi da Mônica, né? Que as crianças estão querendo. Então, tudo que você que tiver em casa e que não estiver usando, né? Encaminha para a gente, que a gente, para algum lugar, de alguma forma, a gente vai conseguir aproveitar bem isso, né? Isso vai chegar na ponta. Vai eu chegar. digo, né, a gente tem como fazer o bem através de entidades como a Casa Ramiro, Claro. ajudando as pessoas, vocês funcionando como uma central. Então, eu acho que, Exatamente. deixa eu ver, bom, a questão, a sopa, as refeições foram suspensas, né, em razão da questão Sim. do Covid, Sim. e ainda não tem nem previsão, não se sabe, Não, né, como é que as não coisas tem vão previsão. ficar, decretos, etc. Mas, de Até qualquer deixa eu te forma... a gente também criou esse site agora, né, que foi criado durante a pandemia, né? E assim, para quem não quiser sair de casa, né, é um site, conhece o nosso site, é www.sopadopobre.com ou .com.br, redireciona também para esse mesmo site, então vai ter sobre a nossa história, vai ter sobre os nossos serviços, e vai ter um lugarzinho onde tu consegue fazer a doação através do cartão de crédito, né? Então tem os itenzinhos que tu compra, que eles são ilustrativos, né? Mas que com isso, assim, tu consegue ajudar a casa, né? E, assim, uma coisa que eu queria falar, assim, as pessoas que frequentam a nossa casa e as pessoas que nos seguem e tal, elas são pessoas que são muito solidárias. Elas sempre, as nossas campanhas, a gente está sempre inventando, criando novas campanhas para ajudar, assim, né? E possivelmente elas já doaram o que elas tinham para doar, né? Porque, afinal de contas, a gente já pediu, já começou, a gente já pediu e tal, né? Mas a gente está precisando cada vez mais disso, né? A gente passou por um período agora que foi a pandemia, aí agora a gente passou por um outro período que foi o ciclone, agora a gente passa por um período de muito frio, né? E ainda tem o período da chuva. Tem muita gente que está escolhendo entre ter que colocar um plástico em cima da casa e comer alguma coisa também, né? Tem o frio, a gente gosta do frio, a gente está agasalhada no frio, mas tem as pessoas que não têm agasalho, tem as pessoas que têm casa e não tem teto, tem as pessoas que têm casa e tem fresta de 5 dedos na fresta, que o que faz é ter uma corrente de ar. E tem também as pessoas que estão na rua, né, e que estão passando o frio na rua. Então, assim, a gente quer a importância desse momento, a gente aumentar a nossa rede de solidariedade, né? Então, a gente pede, assim, para que quem não doou, que tenha coisas para doar, que encaminhe para a gente. E para as pessoas que já doaram, mas eu já olhei tudo, né? A gente pede, a gente começa a fazer um trabalho de plantar sementes, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um montão de coisa, né? A gente pode escrever no nosso Facebook, a gente pode falar com o pessoal da família, a gente pode falar com os amigos, a gente pode falar com o pessoal do nosso trabalho, né? A gente tem um montão de coisa que pode fazer pela frente, né, para aumentar essa rede de solidariedade, né? Porque, afinal de contas, a gente é uma humanidade e é todo mundo irmão, né? A gente, por sorte, está em casa, uns com ar, outros com roupa, por sorte isso, né? Mas poderia ser a gente que estava na rua e o que a gente mais ia querer é que tivesse gente olhando a nossa dor, né? Que estivesse olhando pela gente nesse momento, né? Então, o que a gente pede, assim, é essa sensibilização das pessoas que conseguem enxergar para elas irem um pouquinho mais além nesse sentido, né? Para que elas consigam se dar conta desse momento tão difícil, e a gente vai ter muito momento difícil pela frente, né? A gente vai ter muito momento, vai ser muita coisa, né? É importante sair da zona de conforto e tirar o foco dos seus problemas e olhar um pouquinho para o lado. Exatamente. Porque a gente está em casa, mas a gente está cuidado, a gente está amparado em casa, né? Ou a gente está trabalhando e a gente está tendo nossos cuidados, quem pode ficando em casa, quem não pode trabalhando. Mas tem
muita gente que está desassistida, né? E que é tão importante a gente estar olhando para essa dor. E outra coisa que eu vou dizer, assim, porque é muito tempo já que eu tenho de voluntariado antes aqui, e assim, a gente coloca no Face e ninguém olha, e ninguém curte, tu bota no grupo, vira um vácuo no grupo, sabe? E é normal isso, mas lá na frente vai ter alguém que arrumou as coisas e vai lembrar, a fulana tinha postado que queria isso, a fulana tinha se lembrado. Então, é um caminho que, assim, que a gente encaminha para o universo. Eu, por exemplo, aqui em casa, o que eu faço? Eu coloco no elevador. Então, eu faço pessoal, quem quiser doar roupas e alimentos, coloca na minha garagem, sabe? Vira e mexe, tem coisa lá, sabe? Então, é uma questão, assim, o universo vai ajudar. A gente só tem que dar um passinho, né? A gente tem que pedir para as pessoas, às vezes é inconveniente, às vezes a gente fica chata, às vezes a gente é mal interpretado, inclusive, pensando que, quer aparecer, quando na verdade, e isso não importa. O que a gente tem que importar é assim, se 999 pessoas não gostaram, não quiseram, uma pessoa que tenha sido sensibilizada por aquilo e que de alguma coisa aquilo faça diferença na vida dela e de repente possa propagar isso, é o que basta, né? A gente tem que pensar sempre nisso. O importante é o que o outro está recebendo, o nosso pensamento com as pessoas que estão sofrendo nessa hora, né? Querida, muito obrigada. Eu tenho que Eu que agradeço. Na sala. Então, fica Vamos pro Dani. Solicitação. Aí tu segue conosco aqui na sala no Facebook. Sigo com vocês. E no Insta também. Eu só vou trocar aqui no Insta. Tá bom, querida? Muito obrigada, Fernanda. Obrigada para todo mundo que assistiu. Imagina, querida. Beijo. Agora vamos chamar o Dani. Eu vou primeiro organizar o Dani aqui. A ONG Sol Maior. E agora eu troco aqui. Oi, Dani. No Face já estamos ao vivo. E aqui no Insta eu estou te chamando. Eu estou me vendo, mas ainda não está mostrando assim, mas estou me vendo aqui no Insta. E aí, hein? Quem sabe... A Ramiro fez a solicitação. Tá? Então, eu fiz a solicitação para você, eu que fiz. Não, fui eu que te chamei agora. Será que foi isso? Faz a solicitação de novo para entrar aqui no Instagram. Pessoal, nós estamos com Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Então, nós estamos operando computador e celular. E tem delay de internet num e no outro. Então, quem vê a solicitação? Deixa eu ver. Agora mandei. Vamos lá. Adicionar. Estou aguardando. Agora sim. Na verdade, o problema está sendo na minha internet. Eu estou te aguardando, Dani. Para mim agora apareceu, está tudo escuro, está buferizando. Agora estou te ouvindo. Olá! Seja bem-vindo no Instagram. Tudo bom? Tudo. Então, essa live é sobre solidariedade, sobre trabalhos bacanas, sobre ajuda ao próximo. E a ONG Sol Maior tem um trabalho maravilhoso e que também precisa ser auxiliada pela comunidade. Mas, antes de mais nada, eu queria que conversasse um pouquinho e contasse um pouquinho da história da Sol Maior. E eu quero apresentar o Dani Porfílio, ele é o coordenador pedagógico dessa ONG. Então, nos conta um pouquinho sobre a Sol Maior. Tudo bom, Fernanda? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Né? Eu agradeço a todos aí. Então, falar da Sol Maior, não tem assim como a gente não se emocionar, é um espaço que eu amo muito. Né? A Sol Maior é um projeto social, é uma ONG que já atua há 12 anos no cenário da política de assistência social, localizado no multipalco do Teatro São Pedro, servindo como um espaço de promoção e proteção social para crianças e adolescentes em vulnerabilidade e famílias em situação de risco. Então, nós oferecemos oficinas musicais que são a ponte para a gente fazer a promoção do exercício da cidadania plena. A música é a ferramenta principal para a gente poder oportunizar um outro universo de vivências positivas para crianças, adolescentes e seus familiares. Então, eles não vão lá na Sol Maior apenas para fazer música,
né? O viés da música é o viés atrativo para levar eles, então, para um outro espaço. Eles trabalha autoestima, trabalha sempre os valores, o respeito, a cidadania, né? Eles vão, as crianças e adolescentes, a sua maior hoje ela atende 410 crianças e adolescentes na cidade de Porto Alegre, e elas vão lá no Teatro São Pedro, no Multipalco, de segunda a quarta, de segunda a quinta-feira, tá? E nas sextas-feiras a gente desenvolve um outro projeto, uma outra ação, onde a gente leva toda a equipe para a comunidade do Maitá, na Vila Farrapos, para fazer as oficinas dentro da comunidade, né? Que daí são famílias, são comunidades que precisam, né, de uma atenção assim maior, que carecem, né, não tem uma estrutura tão privilegiada quanto nós temos lá no Multipalco do Teatro São Pedro, e que daí é uma grande alegria, né, Fernanda, poder levar para eles, então, os nossos educadores, nossos monitores, com diferentes instrumentos musicais e outras perspectivas de atividades para poder conviver legal numa sexta-feira, né? Lindo isso. Isso é muito bom mesmo, a gente fica muito feliz. E uma das coisas mais bacanas que eu acho assim que nós temos é esse grande envolvimento com as famílias, né? A Sol Maior, por ser um espaço de promoção e proteção social, ela trabalha isso, que é a defesa e garantia de direitos, né? E aí, como é que nós vamos garantir os direitos daqueles, da gurizada, e não pensar também na questão da família, né? A família, ela precisa também ser assistida de alguma forma, ela precisa ser contemplada, inserida dentro desse contexto. E hoje nós temos uma participação muito grande dos nossos familiares, né? Nós temos, assim, vou te dizer que mais de 85% das famílias, elas são participativas ativamente no nosso projeto, né? Claro que hoje nós vivemos uma situação atípica dentro da questão do quadro da Covid-19, né? Onde nós tivemos que reestruturar e remodelar o nosso plano de ação para poder desenvolver novas atividades e perspectivas para a realidade social da nossa gurizada, né? E o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo hoje, nesse momento do Covid? Bom, a gente... eu posso... Fale. Não. Eu digo, eu posso falar na questão de solidariedade, né? Como tu disseste ali, achei muito interessante a conversa com a nossa colega da Ramiro, da Ávila, né? Mas eu acho que é impossível a gente falar hoje só em solidariedade sem a gente falar em política pública, né? Porque não pode ser caridade, não pode ser voluntariado apenas, né? É direito adquirido de uma luta de um povo, né? E que está lá, garantido para nós em Constituição, né? E que a gente não pode simplesmente fazer a política de passar um chapéu, de solicitar uma doação. Isso, Fernanda, isso mesmo. Não é só o assistencialismo, né? Isso caiu por terra. Nós somos uma entidade de assistência social, e a assistência social é direito adquirido, né? Direito de uma conquista de um povo, né? Então, a gente tem que entender que o poder público precisa estar presente, atuando de forma mais efetiva, né? E aí tu me perguntas assim, o que hoje nós, como Sol Maior, estamos fazendo, né? Nós tivemos que readequar o nosso plano. Começamos o ano de 2020 muito feliz, cheio de planos, depois de um espetáculo maravilhoso no final do ano de 2019, onde nós falávamos do mundo em nossas mãos, né? Então, nós ensinamos a gurizada a projetar os nossos sonhos, a ser sujeitos melhores e imaginar um mundo melhor e diferente. E hoje nós temos a possibilidade de entender com tudo isso que nós estamos passando, né, que talvez a gente precisa realmente se desprender de muito egoísmo, de muitas coisas que a gente, infelizmente, carrega, né, por interesses próprios e não consegue enxergar o outro. E a Sol Maior, ela mudou, as nossas oficinas, elas aconteceram até o dia 17 de março, depois disso nós paramos e seguimos todos os decretos, tanto os estaduais quanto municipal, mas nunca deixando de atender, tá? Nós estamos atendendo diretamente, fazendo atendimento em caráter emergencial na nossa sede administrativa, fazendo distribuição de cestas básicas, distribuição de vale gás, distribuição de kit de higiene e limpeza,
tênis, nós ganhamos também, enfim, poucas roupas, né? Precisamos de mais, principalmente nesse período de frio, mas nós já distribuímos mais de 3.000 pares de meias na cidade, né? Até assim, curiosamente, eu fiquei muito feliz porque nós doamos para uma comunidade onde eles estão sendo agentes multiplicadores. Nós temos um monitor nosso, Lucas Alves, que é um menino que cresceu com a gente no projeto e hoje ele tem 16 anos, é contratado nosso, ensina a gurizada a tocar violão, mas mais do que isso, né? Ele está multiplicando aquilo que ele ensinou, os valores que ele ensinou, a família está se organizando e já fez um mutirão na Vila Cruzeiro, onde eles levaram meia semana passada, e amanhã estarão no centro de Porto Alegre entregando sopa e meia, uma iniciativa deles, e nós plantamos essa sementinha no coração. E é isso que nós buscamos fazer como instituição, né? Não assistencialismo, mas defesa e garantia de direitos. E aí a gente conta com a colaboração das pessoas que estão assistindo a live, né? Com o poder público, de uma certa forma, que muitas vezes, né, o entrave, né, da burocratização dos meios, né, porque nós tivemos que readequar nossos planos de trabalho para o recurso que a instituição tem, né, porque nosso exato, nós não somos parcerizados, tá, Fernanda? A parcerização se dá entre as entidades com a FASC, né, a prefeitura, através da prefeitura, a FASC é o mediador, né, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, e a Som Maior ela não tem essa parcerização. Nós somos uma entidade social que acaba, de uma certa forma, fazendo uma captação de recursos, né, de forma separada, né, nós compomos hoje, nós somos, de uma certa forma, não digo autônomos, né, nós compomos a rede privada do SUAS, né, do Sistema Único da Assistência Social. Então, a gente acaba captando recurso via FUNCriança, via Lei Rouanet, né, levando para as esferas tanto cultural e quanto socioassistencial, né? E aí, claro, houve esse grande entrave com a grande mudança e nós tivemos que fazer a readequação, porque hoje nós disponibilizamos as oficinas todas online, né? Nós temos mais de 200 oficinas online que são postadas pela nossa equipe. Nós temos uma gincana online que eu tenho postado direto ali, compartilhado em todas as nossas redes sociais, página do Face, Instagram, né? Para o pessoal poder ver que está acontecendo, que o trabalho ele não parou, né? A gente sabe que pela precarização do serviço e do acesso dessas famílias que são, né, famílias em situação de vulnerabilidade, nem todo mundo consegue participar 100%. E é por isso que nós não podemos. Exatamente. Né? Nós temos uma equipe que está diretamente na sede administrativa, né? Minha colega Alessandra, que é assistente social, que faz um trabalho maravilhoso de interface direta com essas famílias, para a gente poder entender um pouquinho dessas necessidades maiores que as famílias precisam, né? E a gente, infelizmente, a gente percebe, a gente sabe que, nesse momento, é a erradicação da fome. A gente precisa, sim, de cestas básicas, né? A gente precisa, sim, de vale gás, a gente precisa poder fornecer para essas famílias um pouco, pelo menos, né, dessa dignidade que eles tinham, porque eles são guerreiros, eles sempre batalharam, eles nunca precisaram diretamente desse tipo de auxílio, né? O auxílio que eles tinham era todo esse respaldo que a Som Maior dava, quanto oficinas e um espaço que acolhe, né? Então, a gente teve que mudar um pouquinho a nossa proposta, e é sempre importante, né, Fernanda, a gente poder lembrar, assim, que toda essa ação que a gente desenvolve e que a gente divulga, a gente preserva muito a imagem das pessoas, né? A gente preserva essa imagem porque a gente entende que ninguém precisa ser exposto, né? A gente não precisa tocar trombetas que está fazendo, a gente precisa mostrar que a ação existe e que as pessoas elas podem ser multiplicadoras, né? Elas podem vir somar forças com a entidade, né? Então, nós colocamos a Som Maior à disposição de todos aqueles que estão assistindo, né? Ou daqueles que depois vão assistir, né, que possam também nos acessar e saber de que maneira pode ser também um voluntário, né, e se engajar na causa, né? Então, a gente convida aí vocês.
Exatamente. No falar do teve esse intuito de compartilhar as ações maravilhosas que tanto a Som Maior quanto a Casa Ramiro fazem, e também para as pessoas que possam participar ajudando, precisa continuar fazendo esse trabalho, mas também podendo se voluntário em qualquer uma dessas entidades, porque isso também é muito importante, pessoas ajudando. Com certeza, com certeza. E a gente fica muito feliz de poder ter esse respaldo, assim, a gente tem tido muitos contatos, pessoas que têm, inclusive, agora nos doado instrumentos musicais, pessoas que estavam com o instrumento musical parado em casa, porque sabe que, geralmente, o nosso maior produto, né, físico, material, são os instrumentos musicais, que carecem de uma manutenção grande. Então, se você tem em casa um violão, um cavaquinho, porque logo, logo isso tudo vai passar. A gente crê, né, nisso, que logo, logo vai passar, e que a gente precisa muito, né, desse material para poder continuar transformando e mudando vidas, né? Porque esse é o nosso propósito, é transformar vidas através da música, né? Até quero dar um depoimento bem rapidinho. Em meio a toda essa pandemia e todo esse caos, né, nós temos um projeto de vida. Nós chamamos Projeto Vida, né? Vida pós-Sol Maior, que são aqueles que acabam completando um ciclo dentro da ONG e que nós buscamos encaminhar para o mercado de trabalho. No final do ano passado, nós conseguimos mais de 25 adolescentes nossos, jovens, ingressando no mercado de trabalho. E isso, para nós, é a realização, assim, olha, maior de realmente do alcance do objetivo da ONG. Né? E esse trabalho, ele tem se solidificado cada vez mais, desde que a Sol Maior trouxe um profissional de serviço social para trabalhar junto, né, uma equipe técnica qualificada, né, nós temos, assim, monitores hoje que se dedicam muito, né, que também aprenderam demais com os seus educadores e que hoje estão frutificando nas suas comunidades, uma equipe também grande de educadores que são mestres na área musical e que também entendem essa questão da perspectiva, né, da cidadania, da política de assistência, de quem nós somos, da identidade que nós somos. E ontem, uma das nossas jovens, né, que não tinha ainda conseguido até o final do ano passado a inserção no mercado de trabalho, nós indicamos há um pouco mais de 2 semanas atrás, meio com toda essa pandemia, para uma entrevista, né, tudo online e tal, e ela foi contratada. Então, assim, olha, é uma grande alegria para nós, né? Cada vez que um dos nossos jovens, que uma das nossas adolescentes ou dos nossos adolescentes, eles acabam se inserindo no mercado de trabalho e a gente vê que todo o trabalho valeu a pena, né? Que logo, logo crescem aí novos cidadãos de bem, né? Já eram, mas agora dando frutos, né? Agora com uma perspectiva maior ainda de futuro. Isso é muito importante para nós. Muito bonito, muito bonito. Como é que funciona? Empresas que têm interesse em abrir vagas para Sol Maior. Entra em contato com a ONG, diz que tem espaço, tem áreas, poderia contratar jovens. Isso, exatamente. São 2 questões. Tem empresas que podem, na verdade, ser apoiadoras, doando para a Sol Maior através de renúncia fiscal, né, através da cota que tem de incentivo à cultura, lá pela Rouanet, ou pela questão do imposto de renda também, né, para poder manter o trabalho da ONG. A gente paga aluguel, tanto do espaço da sede administrativa, a gente dá o lanche para as crianças, passagem, né, porque o cartão de passagem hoje é uma das nossas maiores despesas. Claro que nesse momento a gente não está usando, né, por conta dessa readequação do nosso plano de trabalho. Mas o grande bacana é isso, é a gente poder, por exemplo, ter empresas parceiras que abram, né, pela lei da aprendizagem, cotas nas suas empresas e que a gente possa, então, encaminhar os nossos jovens para dar essa continuidade, né? Eles estudando num turno, trabalhando no outro e a cabeça bem ocupada para eles não ficarem naquela situação da vulnerabilidade lá na comunidade, né? Diminuir o acesso à drogadição, né? Aí há outros malefícios que a gente sabe muito bem dentro das vilas como se dá, né? Então, as empresas podem entrar em contato com a gente, né? O nosso telefone está disponível, né? Aí no nosso Instagram, né? Tem também o nosso Facebook e a página da ONG.
igual a gente compartilhou ali na chamada da live, mas de qualquer forma entra lá, põe no Google e vocês vão conseguir chegar na Sol Maior e na Casa do Ramiro. E eu queria só saber uma outra coisa, Dani. Como é que é esse trabalho com os jovens antes da pandemia, de segunda a quinta? Como funciona? Tá, deixa eu só... Então, o nosso trabalho, né, nesse período, assim, antes da pandemia, é um trabalho riquíssimo, né? Nós trabalhamos como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É um espaço no turno inverso da escola, que a criança e adolescente, eles são divididos em turmas, né, por diferentes áreas, por diferentes modalidades, né? A Sol Maior, hoje nós temos a dança, o canto coral, as oficinas musicais e instrumentais, que são cavaquinho, bandolim, violão, flauta, teclado, percussão, e aí quando eu falo percussão, abre um leque de oportunidades de diferentes instrumentos musicais que são, assim, de apelo mais popular, né? E aí a criança, ela vai todos os dias, né, de segunda a quinta-feira, ou pela manhã ou pela tarde, no turno inverso da escola, né? E aí acaba, claro, lá tendo todo o convívio com os demais colegas, tem também ali o espaço que todo mundo gosta, que é aquele espaço de socialização, de um intervalo das oficinas, onde todo mundo vê, mas não é da minha turma, mas é o coleguinha que eu gosto muito, tenho muito apreço, que é o horário do lanche, né? Então a gente oferece esse lanche diariamente para eles, e também a passagem, porque, assim, Fernanda, hoje nós atendemos crianças e adolescentes de 20 diferentes comunidades aqui da cidade de Porto Alegre, né? Então, tu imagina como foi para nós no primeiro início, aí, que naquele boom da pandemia em abril, quando a gente teve que, inclusive, fechar a sede administrativa, a gente teve que organizar até um mapa para poder ver para onde que nós íamos destinar as cestas básicas, porque a gente fez as compras diretas por uma rede de supermercado, que não convém a gente agora mencionar, porque eles não estão nos dando desconto, né? Poderiam, mas enfim. Aí o que a gente fez? A gente fez um polo lá na Zona Sul. Agradeço a Roseli, né, o pessoal lá da Cascatinha que recebeu. No extremo sul, que uma mãezinha recebeu na sua casa, lá na Restinga, que foi a Sabrina. No Maitá, que foi a Mariane. No centro, que foi a Nádia. No Partenon, que foi a Andressa do CAD. E da Lomba do Pinheiro, que foi o Kid. Então, todos esses que são pais e mães da ONG Sol Maior, eles ofereceram a sua casa como base, como QG, para os demais familiares das outras crianças se deslocarem, não precisarem se deslocar até o centro da cidade. Isso foi maravilhoso. Isso é a força da coletividade, né? Isso é um direito sendo exercido, né? Eles podendo acessar minimamente aquilo que eles, né, já tinham no período antes mesmo da pandemia. A gente convida as pessoas também a conhecerem o espaço quando reabrir, né? Para passar lá, fazer uma oficina com a gente musical lá. Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona para uma criança participar do projeto? Então, uma criança participar do projeto tem alguns critérios, né? O nosso trabalho, ele é voltado para, como a gente já falou, né? Famílias em situação de vulnerabilidade, e aí são vulnerabilidades diversas, né? Desde a social, desde a questão de violação de direitos, né? Privação também desses direitos. E a gente geralmente é muito concorrido, assim, né? Então a gente tem algumas parcerias com o Conselho Tutelar, alguns encaminhamentos de abrigo, Ministério Público, ou principalmente de demanda espontânea, porque daí, mas meu filho está naquele projeto maravilhoso que me faz bem, fez bem para o meu filho, vamos ver se a gente consegue vaga, né? Então tem uma inscrição, um período de inscrição que se abre lá em dezembro, né, e a gente faz uma triagem, e aí a gente pede, assim, que as famílias também tenham esse entendimento, as pessoas tenham esse entendimento. Não procurem o projeto achando que é uma escola particular de música, né, porque se vocês têm como pagar uma escola particular de música, não acessem uma outra, não cheguem, sabe? Então a gente atende tanto telefonema que a gente tem que, mais uma vez, desenhar, assim, o que é o projeto social, quem deve acessar, né? E aí a gente falar
um pouquinho do que é o nosso objetivo e para quem é. Né? Então, lá em dezembro sempre abrem inscrições, para que em janeiro a gente já comece a chamar essas famílias para fazer uma matrícula, né? E em fevereiro eles começarem o ano. Né? A gente faz aí umas atividades diferenciadas de férias para começar mesmo tudo em março. Né? E aí o mais lindo, assim, Fernanda, né? Que a gente trabalha muito com essa perspectiva da solidariedade através do produto que a gente entrega, né? Eles recebem esse conhecimento, eles compartilham esse conhecimento entre eles e depois a gente entrega para a sociedade, se apresentando em asilos, a gente se apresenta em abrigos, a gente se apresenta em hospitais, a gente passa cantando nos corredores, tocando nos corredores, entrando nos quartos, né? Então a Sol Maior, ela participa, assim, de várias atividades sociais como essas, né? Encontros também de coros, viajamos para outras cidades com os grupos, né? E acontece muitas vezes as crianças e adolescentes, às vezes, não terem nunca nem saído do estado do Rio Grande do Sul, e acontece que é a primeira viagem deles, né? Como aconteceu quando a gente foi para Criciúma. Né? Então, é muito interessante, são valores que eles vão adquirindo para a vida, né? E me diz uma coisa, e se alguém quiser, existe essa possibilidade de contratar o grupo da Sol Maior para um evento? A empresa quer, Dani, tem um evento que eu gostaria, uma forma, eu quero pegar os alunos, eu quero fazer uma apresentação. Então, só mandar um beijo ali para a Rose, que eu vi que ela está online. A Rose é essa grande parceirona, faz um trabalho lindo lá na Zona Sul, lá na Embratel, na Cascata, e que nos acolheu com tanto carinho e foi uma das multiplicadoras que entregou os nossos alimentos para famílias da região. Beijo, Rose. Então, Fernanda, a gente, na verdade, geralmente não participa muito assim de eventos contratados, né? A gente geralmente participa em eventos, em agendas de empresas que são parceiras da Sol, né? Mas, por exemplo, assim, se o teu evento tiver uma finalidade social, tu pode nos chamar e a gente só pede o transporte e o lanche da nossa gurizada. O lanche para a gurizada, porque a gurizada, sabe, né? Eles adoram. Mas a gente vai sim. Nós tivemos um evento com o nosso grupo de choro, o grupo Bob Lopes, liderado pelo nosso educador querido Bruno, né, e o professor Cauã, e esse grupo ele tocou no aniversário de 90 anos ou 91 anos do Pedro Simon. Simon, eu estava e eu vi, foi lindo. Então, assim, foi uma coisa a par, assim, né, porque o grupo, ele acabou, então, os meninos receberam um cachê e ficaram maravilhados com tudo, então foi bem legal. Então, a gente tem pequenos grupos dentro da ONG que também podem fazer diferentes ações, assim, de pequenos shows. Bacana, parabéns, Dani. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado. Eu vou agora incluir aqui na sala do Face, eu vou incluir a Maitê aqui, porque nós já estamos quase encerrando. E aí, Maitê, voltaste. E aí, assim, vamos... Adorei o projeto. Agradecendo a participação de vocês dois, agradecendo a generosidade e o trabalho que vocês prestam para as comunidades, pedindo a quem nos assistiu, quem vai nos assistir, que de alguma forma ajudem o contributo esses dois lindos projetos, e isso são ações de solidariedade, comprometimento, porque a gente tem responsabilidade com o outro. E acho que isso são ações maravilhosas. E queria agradecer vocês dois pela disponibilidade e compartilhar isso aqui conosco, Dani e Maitê. E a todos que vocês insistiram, buscando aqui no Instagram, tendo a paciência de nós conseguir ingressar na sala com esse delay de internet, aqui no Facebook, que participaram e aguardaram o início até o Instagram poder nos permitir o início da live. Então, a todos vocês que foram muito compreensíveis, muito obrigada. E aí, vai seguir no feed, fica salvo no feed do Instagram.
fica salvo no Facebook, dá para compartilhar, e ali estão dados os endereços das duas entidades, para quem se interessar, que eu tenho certeza que serão vários, para contribuir com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente agradece. Boa noite. Obrigado, gente. Parei que eu vou salvar no Instagram antes que eu perca aqui o negócio. Isso, pelo amor de Deus! Vamos lá, live. Linda que ficou, Fernanda. Oi? Salve isso aí, Fernanda. Muito bem. Vamos compartilhar agora. Eu não estou vivo, esse rei? Eu estou vivo? Tá ao vivo ainda. Mas então, aproveitando, então, quem viu, compartilha para quem não viu, para já começar a plantar essa sementinha de solidariedade que a gente está tanto falando nesse momento. Vamos multiplicar aí as curtidas e os acessos. Então tá, querendo. Vou encerrar a sala, para mim eu já tinha saído. Então tá bom. Peraí. Carlos, é aqui, né, que eu tenho que sair, né? Vê se eu já saí, pelo amor de Deus. Não. Emoção do começo ao fim. Aqui, olha na telinha. Não é aqui que eu tenho que sair? Tá, mas eu cliquei já aí.